Irmão com irmão se entende. Hoje eu tenho outra pergunta para fazer, hein? Eu queria saber, Deus, né? Ele mandou fazer o tabernáculo, né? E continuando, existem outros templos? Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, meu amigo Claudinho, tudo de bom, da TV Tudo de Bom. Realmente, essa pergunta vai dar uma expansão na primeira que nós estávamos falando sobre o reino de Deus. Evidentemente que Deus continuou querendo habitar com as pessoas. E a história da Bíblia dá conta que Davi tinha o coração de Deus. E Davi queria fazer um templo para que Deus habitasse com o povo daquela época, baseado certamente no tabernáculo anterior, onde Deus queria fazer uma conjugação com o povo de Israel. E ele, como era um rei abençoado, ele queria fazer o templo. Porém, Deus não permitiu que ele fizesse o templo, porque, segundo ele era um homem de guerra, apesar de ter o coração de Deus, como todo mundo sabe, das tradições, ele era um homem de guerra e certamente tinha as mãos sujas de sangue. Mas Deus disse que na consecução dos tempos, na progressão do reino de Davi, haveria de nascer um filho, que o filho ia fazer certamente um templo, a casa de Deus, como o rei Davi tinha. Deus permitiu que Davi entregasse a seu filho Salomão, seu sucessor, toda a condição para fazer. Muito ouro, muita prata, muito bronze, para que fossem trabalhados os castiçais, os vasos, todas as coisas. Esse templo de Salomão foi o templo mais bonito da história. Praticamente todo refogado em ouro. E lá existia a Arca da Aliança, que eu vou dizer depois de que consistia a Arca da Aliança, que faz parte do reino de Deus. Deus descia sobre a Arca da Aliança, e lá estavam os querubins com as asas abertas para encobrir a glória de Deus que entrava no templo naquela época. E aí, ainda depois desse tempo, houve a concerto desse templo por Herodes. Herodes também deu sequência até chegar em Jesus Cristo, daí é porque veio aquela história de Jesus Cristo, quando os apóstolos perguntaram que veio de Jesus, aquelas pedras maravilhosas de mármore, e Jesus olhou e disse: aí, na concepção dos tempos, não existirá pedra sobre pedra. Eu vou contar quando chegar na época, de falar um pouco das profecias e isso, mas nós temos já, no esticão da história, o primeiro templo, que foi o tabernáculo, o segundo templo, que é o templo de Davi, reconstituído por Herodes, que ele deu um banho todo especial, e depois ainda a invasão de Roma, por Tito, deflagrou e todo o templo foi destruído. Eu volto depois dizendo que Deus não precisa de templo para existir, para trabalhar e para existir no meio do seu povo. Hoje, Deus, depois de Jesus Cristo, quando chegou Jesus Cristo, ele disse: olha, onde é que está o reino de Deus? Como é que vai chegar o reino de Deus? Os fariseus perguntaram. Onde é que vai chegar? Quando chega Deus? Olha, o reino de Deus não vem de nada do que você vê, nem daqui, nem dali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está no livro de Lucas, do capítulo 17, do versículo 20 e 21. Aí você vai dar um entendimento de onde está o reino de Deus e aonde você está nele, aonde você habita nele e o que você pode fazer pelo reino de Deus. Essas perguntas e essas respostas você vai ouvir certamente nos programas posteriores. Eu me despeço aqui de vocês e, por hora, do meu amigo Claudinho, tudo de bom, da TV Tudo de Bom. Amém? Amém. Programa Irmão com Irmão se entende. Nos aguarde aí, hein? Voltamos já já com mais a sequência destes belos estudos. Até a próxima!